dia. Eu quero começar por agradecer a presença de todos aqui, a disponibilidade, uma segunda-feira de manhã, para vir aqui para o INPA. Esse é um momento meio diferente para o dia a dia do INPA, uma maneira diferente de começar a semana, porque a gente está iniciando o processo de lançamento desse projeto, Biênio da Matemática. E é um projeto em que só vai dar certo, e eu tenho certeza que vai dar certo, mas só vai dar certo se nós conseguirmos construir as parcerias importantes, e as escolas são um dos nossos parceiros prioritários nesse projeto. Há outros, as autoridades também são parceiros importantes, e nós já começamos contato com as secretarias de educação. Quarta-feira que vem eu estarei em São Paulo para um evento parecido com esse aqui, com escolas da região de São Paulo, e há a ideia, inclusive, de fazer outros seminários em outras capitais para divulgar essa ideia. Eu queria começar, talvez, por mostrar aqui um vídeo para vocês, que eu acho que resume de maneira muito, satisfatória por que a gente está aqui hoje, em todos os sentidos. Você pode colocar o vídeo, por favor, e o áudio? Quanto que é a farinha, moça? Farinha, essa pequena aqui é R$3 o pacotinho. Aí 2 a 5. 2 é 5? É. Você faz 3 por 10? Ah, não tem jeito não. Não? Não, eu faço uma pra senhora por 3. E 2? 2 por 5. Mas aí pra mim é pouco, dá pra fazer 3 por 10? 3 pacotinhos desse? Ah, não dá não. Não? Dá não, aperta pra mim, fica caro. Tá pagando caro na mandioca. É. Difícil, a né? lenha, né? Tem a lenha também. Aí 1 é 3, 2 é 5. 3 por 10 eu não posso fazer. Então tá, depois eu passo aqui, tá? Então tá. Obrigado. 1 é 3, 2 é 5, 3 por 10 não dá não, porque a madeira está cara, a mão de obra, e a farinha também está muito cara. Para falar a verdade, eu ganhei esse vídeo de um amigo. Eu não sei nem se ele é de verdade ou se foi encenado, tá? Mas, o fim de semana retrasado, eu tive uma experiência muito parecida com essa, tentando comprar um picolé no Parque Olímpico. E consegui meu troco de volta também. Então, verdadeiro ou falso, esse vídeo retrata algo que todo mundo sabe que é verdade, que é que nós temos uma sociedade matematicamente analfabeta. É uma generalização brutal, mas traduz a ideia. Temos uma sociedade para quem a matemática não faz parte das suas vidas, e mesmo quando faz, e mesmo quando é indispensável, nós temos pessoas que não tiveram o treinamento, a aprendizagem de matemática minimamente necessária para exercer as suas profissões. Nesse nível aqui, não é uma questão de desenvolvimento tecnológico, econômico do país, é uma questão de exercer a cidadania, de dar aos brasileiros as condições para exercerem o seu direito de cidadania. O Biênio da Matemática é uma ideia a ser construída que vem ao encontro dessa constatação e cujo objetivo é aproximar a matemática da sociedade. Isso significa, em particular, tentar atuar, impactar na educação, evidentemente, desmistificar o bicho-papão, mas, sobretudo, ajudar a sociedade como um todo, alunos e seus professores, crianças e seus pais, a pensarem na matemática de outra forma, como algo útil e não como algo que provoca tédio ou temor, ou que simplesmente você diz para os seus filhos: eu nunca entendi esse troço mesmo. E você passa a mensagem de que não entendeu e não é para entender. Isso é conhecimento esotérico. Certamente não é conhecimento esotérico. O começo dessa história aqui está descrito nessa transparência. A provocação, o pretexto para o Biênio da Matemática vem do fato de que o Brasil, e mais especificamente o Rio de Janeiro, vai receber nos próximos 2 anos 2 grandes eventos, que são considerados os eventos mais importantes do mundo da matemática. Em julho de 2017, teremos aqui a Olimpíada Internacional de Matemática, com cerca de 1.000 jovens, adolescentes, que vêm competir por medalhas, do mesmo jeito que esse ano estivemos competindo em Hong Kong. A Olimpíada desse ano foi em Hong Kong e o Brasil alcançou a sua melhor colocação de sempre,
15º lugar, com todos os 6 membros da equipe conseguindo medalhas. Foram 5 medalhas de prata e 1 medalha de bronze. Eu estou dizendo para todos os colegas que são responsáveis e que criam a Olimpíada de Matemática que em 2017, jogando aqui em casa, nós teremos que fazer melhor que isso e vamos certamente preparar para isso. No ano seguinte, mais ou menos um ano depois, 2018, nós receberemos o Congresso Internacional de Matemáticos, aquele congresso importante que é organizado desde o século XIX e nunca esteve no Hemisfério Sul, vai ser a primeira edição abaixo do Equador, é organizada a cada 4 anos e é nesse congresso que são entregues as medalhas Fields. Imagino que todo mundo aqui viu o Arthur Ávila receber a medalha Fields das mãos da presidente da Coreia. Pois bem, em 2018 será o chefe de Estado brasileiro quem entregará as medalhas aos agraciados. A partir desse fato, vocês devem ter notado, julho de 2017 e agosto de 2018. Eu comecei a fazer contas. No meio tem um ano, mais ou menos. Então, eu achei que seria interessante nós proclamarmos o ano da matemática no Brasil para aproveitar esses 2 eventos como um pretexto para atividades e iniciativas ao encontro daqueles objetivos que eu mencionei. E, de fato, seguindo o conselho de um amigo, que me disse, não proclame o ano da matemática no Brasil, faça o governo proclamar. Nós fizemos um contato com o Congresso Nacional, onde essa ideia foi muito bem recebida, mas surgiu uma dificuldade, um obstáculo sério. Segundo o Aurélio, ano começa em 1º de janeiro. Não pode começar em julho. Então veio a contraproposta, que é, no lugar de termos um ano, temos 2, pelo mesmo preço. E como eu sei um pouquinho de matemática, eu aceitei na hora. Depois comecei a pensar que biênio vai dar mais trabalho do que um ano só, mas esse assunto a gente resolve depois. Então temos o biênio da matemática que surgiu assim. Formalmente há um projeto de lei que está no Congresso Nacional. É um projeto de lei tramitando muito bem. No meio de toda a confusão que foi esse ano político, esse projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está em fase final de aprovação no Senado. E a partir daí vira lei. É um projeto que diz que fica declarado o biênio, é uma proclamação formal, fica declarado o biênio. Ele vem, inclusive, com o nome de Joaquim Gomes de Souza, que é considerado o primeiro matemático brasileiro, um ilustre maranhense, que fez a carreira dele na capital do Império, na época, aqui no Rio, e homenageia a memória dele. Bom, e a partir dessa proclamação formal, a gente tem que dar substância, tem que colocar recheio dentro do biênio. E é disso que se trata aqui. Como é que a gente vai aproveitar esse instrumento para mudar um pouco do cenário da matemática no país. A ideia é que nós teremos 2 anos de muitas atividades, e eu fico falando para todo mundo que em volta do INPA certamente haverá muitas atividades, mas o raio de ação do INPA, obviamente, é limitado. Então, por isso que nós precisamos construir parcerias, tanto no próprio estado do Rio, na cidade, como no país todo, e nisso estamos trabalhando. Muitas atividades colocando a matemática em destaque, sempre com o foco de que o nosso objetivo é chegar à sociedade como um todo. Então, devem ser atividades lúdicas, atividades interessantes, atividades que despertem o entusiasmo, que despertem a curiosidade e que tenham a matemática como tema, como substrato. Um ponto que é muito importante aqui, acho que todo mundo que assiste o Jornal Nacional e outros noticiários deve ter notado, as notícias, de um modo geral, não têm sido muito boas nos últimos meses, né? O país precisa de um tom positivo, e isso é algo que, na minha experiência de já começar a vender a ideia do biênio, vender para autoridades, vender para o próprio Congresso, vender para patrocinadores, eventuais patrocinadores dessa atividade, a matemática se tornou, ao mesmo tempo, um problema que está nas manchetes, porque o IDEB não melhora, porque o PISA não melhora, mas também algo que tem um caráter muito positivo, de você trabalhar para melhorar o país. Então, há uma enorme simpatia pelos esforços que a gente está fazendo para contribuir para isso. Público-alvo do biênio da matemática é a sociedade como um todo. Nós queremos
chegar também àquela situação da criança que pede ao pai para, nesse fim de semana, a gente não ir ao cinema assistir Era do Gelo 7, ou coisas piores, e, em vez disso, ir participar do Festival da Matemática. Mostrar para o pai aquela coisa legal que chama Torre de Hanoi, que a criança vai mostrar para o pai que sabe fazer, como a minha filha fez comigo recentemente. Nós queremos chegar o mais fundo possível na sociedade brasileira e eu vou dar algumas ideias, alguns exemplos de ideias que a gente gostaria de implementar com esse espírito. Há já uma programação, entre aspas, oficial do Biênio da Matemática, de eventos que acontecerão ao longo desses 2 anos, que nós estamos estruturando. Parte dessa programação são os eventos internacionais que eu já mencionei, inclusive um evento especificamente voltado para a mulher em matemática, que acontecerá em 2018, em 31 de julho de 2018, mas também o Congresso Internacional de Matemáticos, a Olimpíada. Mas, além disso, nós estamos construindo uma programação, entre aspas, oficial, que é aquela programação que a gente tem condição de fazer acontecer. Agora, eu, de propósito, coloquei uma linha ali e muito mais, para significar que o biênio deve ser um evento nacional e que os diversos atores interessados tomem conta, façam acontecer. Por exemplo, nós temos aqui a presença da professora Heloísa, que é diretora do Museu de Astronomia, nossa instituição irmã do INPA, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Há uma enorme interseção de interesses nosso com o Museu de Astronomia, então nós vemos com muita alegria a perspectiva de ter o museu como nosso parceiro, promovendo, com o viés que o museu naturalmente vai colocar, atividades. Uma das melhores maneiras de chegar até a matemática é a astronomia, né, um modo mais fascinante de introduzir a matemática. Um pouco da estrutura, do organograma, entre aspas, do biênio. Nós temos o apoio do governo federal, sobretudo por meio do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência e Tecnologia. O biênio é uma iniciativa do INPA, juntamente com a Sociedade Brasileira de Matemática, a qual se irão agregar outras instituições e outras sociedades científicas. E ele é uma espécie de guarda-chuva para um conjunto de atividades. Essas aqui eu destaco porque eu vou dizer algumas palavras sobre cada uma delas, o que ela significa. Mas um dos objetivos desse encontro aqui é lançar um desafio às instituições, sobretudo hoje na área do Rio de Janeiro, de fazerem seus próprios eventos, suas próprias atividades, incorporarem suas próprias atividades, porque muitas já têm atividades de popularização da matemática, incorporarem ao biênio da matemática. Vou dar um exemplo. Eu fui convidado, infelizmente não pude ir, para em maio e participar de uma atividade que é internacional, mas que está começando no Brasil, que chama Pint of Science. Traduzido é assim, mais ou menos como o chopp da ciência. Claro, com essa denominação eu aceitei o convite na hora e me preparei para ir para São Carlos, bater papo e tomar chopp. Infelizmente eu não pude ir, tá? Seria um debate sobre matemática, relaxado, descontraído. É um ótimo exemplo de um evento que pode ser incorporado ao biênio da matemática, desde que, evidentemente, durante esse biênio, haja uma ênfase maior na matemática. Bom, essa transparência está aqui para lembrar onde é que tudo começa e onde é que tudo acaba. O nosso norte, ou o nosso sul, é a educação. Contribuir para melhorar capacitação das nossas crianças, dos nossos jovens em matemática e fazer isso por meio de melhorar a imagem que a matemática tem na sociedade. Nós queremos ampliar horizontes. As nossas atividades que vamos desenvolver devem ser dirigidas a ampliar o horizonte das nossas crianças, dos nossos jovens e dos adultos que os acompanham, dos pais e mães. Apresentar a matemática como aquilo que a matemática é, que é a chave para entendermos o que acontece à nossa volta.
Teremos alguns eventos um pouco mais específicos, outros eventos realmente dirigidos para um público geral. E quando eu falo público geral, eu gosto de dizer as famílias, nesse sentido de que a criança é que arrasta o pai e a mãe para participar de uma atividade matemática. E o melhor exemplo de evento para grande público é o Festival da Matemática, do qual eu vou falar um pouquinho agora, que será também um dos primeiros eventos, talvez nesse momento na nossa agenda o mais importante para nós começarmos a planejar e a organizar. Você pode avançar, Diego? Ele não está querendo avançar. Evidentemente que eventos de público geral também são dirigidos para alunos e professores, mas haverá atividades mais específicas para alunos e professores, como as Olimpíadas de Matemática e a Bienal de Matemática da SBM, da Sociedade Brasileira de Matemática. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do festival. O festival vai ser uma espécie de lançamento do biênio, e é no festival que nós estamos focando energia agora. O nosso modelo de inspiração é algo que foi feito nos Estados Unidos 2 anos atrás e foi um enorme sucesso. Aconteceu sobretudo na cidade de Washington, mas irradiou a partir daí, com o apoio da estrutura que existe nos Estados Unidos e dos patrocinadores que existem nos Estados Unidos, mas irradiou de modo que aconteceram muitos polos do Festival de Matemática em muitos outros locais. O que é o festival? Uma feira, um evento para o grande público, que será organizado de quinta-feira a domingo. A nossa ideia é que na quinta e sexta-feira ele será mais vocacionado para as escolas, e nós contamos com a participação que ele aconteça em muitas escolas e também que escolas venham até os locais onde a gente organizará. Tá? E depois continuará no sábado e domingo, provavelmente com um público mais diferenciado, esse público da criança que leva o pai e a mãe para participar do festival. Nós vamos ter palestras, vamos ter cinema, vídeo, cineclube, vamos ter oficinas, debates, estamos sonhando em ter teatro. O que nós vamos ter depende mais de vocês do que de mim, porque a ideia é que a grande maioria da programação seja proposta por quem quer propor. Nós teremos um site, que eu vou escrever o endereço aqui. Esse site entrará no ar no dia 21. Estou indo a São Paulo fazer um seminário como esse. E no dia 21 colocaremos o site no ar e também será possível, a partir do dia 21, já submeter propostas de oficina. Tá? Nós não temos formato. Daqui a pouco o professor Michel Spira, que gentilmente aceitou presidir a comissão que vai avaliar as submissões de trabalho, falará um pouquinho sobre isso. E nós também teremos apresentações aqui de professores que se disponibilizaram para dar exemplos de atividade. Mas a regra é que vale tudo, desde que seja sobre matemática. No sentido amplo, e que seja interessante, que seja divertido. Nós gostaríamos, em particular, de incentivar atividades que sejam voltadas para públicos especiais, como crianças ou adultos com necessidades especiais. Nós estamos inteiramente abertos a, por exemplo, debates sobre a situação da mulher e das minorias na matemática, em todos os níveis. O formato é aberto. O Michel dirá daqui a pouco um pouco mais sobre esse processo. É claro que haverá um filtro, a comissão irá avaliar, mas nós estamos jogando a responsabilidade para vocês e para quem está nos assistindo na internet de serem criativos e trazerem ideias boas. Pela experiência, pelo conhecimento que eu tenho, está cheio de ideias boas por aí, de ideias excelentes, e será um prazer acolhê-las.
Nós estamos conversando com algumas escolas e com as autoridades para termos locais onde nós organizaremos polos do festival. Em particular, na semana passada, eu tive aqui no IMPA o secretário municipal de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, o qual disponibilizou as naves do conhecimento como um possível local para nós termos atividades do festival. Isso para nós é particularmente precioso, porque as naves do conhecimento ficam, sobretudo em bairros relativamente periféricos da cidade, o que nos dá acesso direto a um público ao qual a gente não tem tanto acesso normalmente e que é importante para a gente, em particular comunidades carentes. A Bienal de Matemática é um evento que já está na sua 8ª edição, que é organizado foi criado e voltado com um espírito muito parecido, mas sobretudo no nível universitário, será acoplada com o festival. As Olimpíadas de Matemática dispensam apresentação, eu acredito. Nós temos no Brasil 2 Olimpíadas de Matemática nacionais, a OBM, que já existe desde 1978 e atinge mais ou menos 500 mil de alunos, e a OBMEP, criada em 2005, e que alcança cerca de 18 milhões de alunos de escolas públicas a cada ano. Em 2017, nós vamos, tendo como objetivo, sobretudo, racionalizar mais o uso de recursos, nós vamos integrar mais essas 2 Olimpíadas. Elas estarão muito mais próximas e serão dadas informações mais detalhadas sobre essa integração em breve. Está faltando a logomarca da OBM ali, porque eu não consegui encontrar. Mas ela existe e será inserida. E teremos os eventos internacionais, já mencionados, eventos voltados para a pesquisa em matemática, o Congresso Internacional, que será, então, de 1º a 9 de agosto de 2018, com cerca de 6 mil participantes, os melhores matemáticos do mundo estarão aqui no Rio de Janeiro nesse período. E a Olimpíada Internacional de Matemática, em julho de 2017, 12 a 23 de julho de 2017. Nós estimamos em cerca de 1.000 participantes, uma logística complicadíssima. Aliás, eu peço que vocês pensem um pouquinho na ideia de organizar um evento para 1.000 adolescentes no mesmo local, e aí vocês vão ver o que o diretor do IMPA pensa durante a noite. Por que não dorme direito durante a noite? Vai ser a primeira vez, tanto num caso quanto no outro, vai ser a primeira vez que os 2 eventos vão ser organizados no Brasil. A organização está indo muito bem, tá? Eu não durmo bem, mas a organização está indo muito bem. Em resumo, o que nós estamos querendo provocar a sociedade brasileira é com a ideia de que a matemática e essa ideia já tem sido muito divulgada também pela própria OBMEP, a matemática é um caminho para o desenvolvimento da pessoa, para o caminho para o desenvolvimento do país. Eu hoje não vou contar aqui sobre por que a matemática é importante para a economia, mas é importantíssima. E vencer esse problema de imagem que nós temos. Quando eu estou otimista, eu digo que a matemática é incompreendida, porém respeitada. Não sei se é mais incompreendida, se é mais respeitada. Vamos fazer com que seja um pouco melhor compreendida e, portanto, mais respeitada. Isso é uma tarefa realmente ambiciosa. No formato, no âmbito que a gente está querendo colocar, é uma tarefa ambiciosa. Ela é apoiada, ela conta com muita simpatia das autoridades em todos os níveis, da mídia, jornalistas com quem eu falo. Tem uma atitude extremamente positiva. Nós certamente vamos poder contar com apoio na divulgação, etc., dos meios de comunicação social mais importantes, mas ela depende, sobretudo, como quase tudo no nosso meio, ela depende do professor. Então, por isso que eu pedi que vocês viessem aqui hoje. Tá bom? A ideia, aqui eu estou terminando a minha apresentação, a ideia é que nós foquemos em falar um pouco mais, dei uma panorâmica geral aqui, a ideia é que foquemos em falar um pouco mais em detalhe sobre o Festival da Matemática, que é o primeiro evento que vai acontecer, e é novo, e eu
Francamente, quando me perguntam como é que vai ser, eu respondo que não sei. Quando eu estiver organizando o 5º Festival da Matemática, aí eu vou estar especialista em Festival da Matemática. No momento é meio que um sonho em construção, que depende muito de vocês, tá? As providências que nós tomamos para ajudar nessa apresentação, nessa divulgação, foi pedir a 2 professores com muita experiência em organizarem atividades, em construírem atividades lúdicas de popularização da matemática, que viessem aqui hoje e nos fizessem uma apresentação sucinta de como é que faz isso. Depois, em seguida, são a professora Daniela e o professor Ricardo. Depois disso, o professor Michel vai nos explicar um pouquinho como é que a comissão está montando o processo de seleção de trabalhos para apresentação no festival. E em seguida, nós abriremos, então, para perguntas, dúvidas, qualquer tipo de esclarecimento. No meio tempo, vai circular uma folhinha por aí, que talvez até já esteja circulando, com uma espécie de lista de presença, para lembrar dos tempos que a gente era aluno, né? Uma lista de presença para a gente ficar com os contatos de todo mundo, inclusive quem não teve condição de se inscrever. Então, eu vou pedir aqui, vamos seguir a tradição, pedir damas primeiro, professora Daniela. Cadê? Por favor, professora.